Nassif está com o uniforme da Petrobras hoje, Nassif? O que é isso aí? Ai, hoje é meu sacrifício diário aqui, rapaz. Meu sacrifício diário aí, viu? Sacrifício, ele tá fazendo. Ô, Genuíno, o Nassif está malhando toda manhã. Malhando, é? Tá malhando. E eu acho que bom, você Nassif, também isso é bom. Genuíno, porque eu de vez em quando faço meus exercícios. Hoje eu fiz um pouco. Eu tive uma gripe meio pesada que não foi Covid, agora eu estou me recuperando. Eu estou fazendo umas agendas mais intensas do que o meu corpo suporta e às vezes fica baqueado. Estou viajando, fazendo reunião presencial e participando dos atos. É o 5º ato de solidariedade ao povo palestino que eu participo na Paulista. E esses 5 atos têm tido uma presença cada vez maior. E eu acho que é um ato de opinião pública, um ato de um sentimento democrático, um sentimento contra o colonialismo, um sentimento em defesa da paz, um sentimento de dizer, assim não dá. Quer dizer, tudo tem um limite. Na medida em que o imperialismo e o Estado de Israel é uma espécie de porta-aviões do imperialismo americano, na medida em que há uma consciência de justiça, de solidariedade, e o massacre de um povo há 75 anos, eu acho que chegou no teto. E eu acho que as pessoas não estão mais a fim de ficar assistindo isso pela televisão. Até porque, você que sabe disso melhor do que eu, a cobertura da mídia corporativa é uma vergonha. É uma vergonha porque é toda dirigida pelo bloco ocidental cristão americano Israel, que não tem solução a não ser a mentira. Então, é uma coisa incrível. E eu acho que está surgindo um movimento assumindo a bandeira da luta contra o colonialismo e o apartheid como uma questão importante que está unificando uma opinião pública democrática no mundo. Tem alguma coisa que está chegando aí, né, Nassif? O Genuíno está sentindo, a gente está sentindo. Aliás, só registrar, nem a imprensa de Israel, nem a americana é tão carniceira como a brasileira, Nassif. É uma coisa impressionante. Não é gozado, viu? Quando você pega, por exemplo, os comentaristas da Globo News, especialmente o Pontual e aquele outro Magnoli, aquilo lá é um choque a insensibilidade. Mas quando você pega no Twitter a Globo News, o pessoal que manobra lá o negócio do Twitter faz questão de ir colocando coisas mais isentas assim e dando destaque para o genocídio palestino, que perceberam que a questão da imagem da emissora, a emissora que endossar essa carnificina aí, a imagem vai ficar marcada, e eles estão num processo de tentar recuperar a imagem desde dos escândalos aí da cobertura escandalosa da Lava Jato e do impeachment, né? Então agora eles estão tentando... o que separa a mídia das redes sociais é a informação, é a mediação, é a informação objetiva, que a gente sabe que sempre teve manipulações, mas tinha limites, né? Agora você vê, quando de repente você tem lá o cara mostrando que o tal do massacre da invasão do Hamas lá, parte das mortes foram troca de tiro com soldados israelenses. Daí falam lá das não sei quantas mil crianças degoladas, não foi, teve uma criança que morreu. Então, a gente pensava, o que aconteceu? Você teve um ataque, efetivamente, do Hamas, pessoal de moto, e daí você teve um jogo de informação, de manipulação da informação por Israel para dar ideia de uma selvageria para poder justificar o que vem depois. Claro. E o que vem depois está diretamente ligado a um projeto israelense que vem desde Ben Gurion e passou pelo primeiro-ministro atual, que é de ocupar o Porto de Gaza lá, e Porto de Gaza e aquela região ser a porta de saída de Israel aí, sem palestino no meio. A gente vai sem falar... palestino, Nassif, esse projeto, o imperialismo inglês, e a professora estava falando isso, antes da criação do Estado de Israel, já na década de 20, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o imperialismo inglês patrocinou a colonização israelita naquela região. E aquela foi a primeira ofensiva de ocupação das terras da população palestina. Quando o Estado de Israel foi criado pela Resolução 81, já consagrou a ocupação desta terra. Então, a existência do Estado palestino está em jogo. E aí, eu acho interessante que a autodeterminação do povo palestino e a questão nacional
permeada pela limpeza ética, pelos preconceitos, pelo fundamentalismo, eu acho que está assumindo uma prioridade política nas bandeiras de uma humanidade democrática, pluralista, com os valores da civilização. Eu acho que é uma fase nova que a gente está vivendo, viu, Nassif? Porque no caso da guerra da Ucrânia, você tinha muita mediação em relação ao ocupou, não ocupou, OTAN, Rússia, OTAN, Estados Unidos. Esta aí é explícita. Esta aí não tem como esconder a opressão a um povo, a eliminação de um povo, a violência de 75 anos. Nós não estamos falando de outubro para cá, nós estamos falando de 75 anos de massacre de um povo. E eu acho que, assim como aconteceu com o Vietnã, os Estados Unidos estão enfrentando uma crise grave, que é a eleição ano que vem. Eu acho que esse governo do Netanyahu está enfrentando também uma crise, e há um fato novo, Nassif, que você conhece isso melhor do que eu. O fato dos países islâmicos fazer uma reunião neste domingo com todos os países islâmicos, isso é um fato que nunca aconteceu recentemente. Agora é interessante o fim de um império, né? Porque o império, você já teve a virada de chave aí. Você não tem mais o mundo unipolar que você teve depois da União Soviética. Você tem um mundo hoje que tem China, que tem tudo. Agora, aquela visão de império, inclusive, que permitiu os Estados Unidos sair, destruir Afeganistão, destruir vários países aí, hoje não resiste mais em função até das redes sociais. Quer dizer, você não tem propaganda americana que resista à imagem de um pai chorando com o filho morto nos braços, aí circulando por todo mundo, né? Então, digamos, não tiveram... E daí você tem essa discussão política nos Estados Unidos de um presidente fraco que pega como bandeira algo que sempre foi uma bandeira americana lá, que é a conquista do mundo. É você invadir estados para manter o modo de vida americano, tudo, que, como bem lembro o Genuíno aí, é uma fase que está nos seus estertores agora, e não adiantou nada para o Biden, que perdeu popularidade aí por conta desse massacre que ele endossou. A ponto do Blink lá dizer que tem que dar um espaço humanitário aí. Não, ele dizer, Nassif, que está matando gente demais. O secretário de Estado diz, estão matando gente demais. De menos pode, né? Mas, Nassif, eu acho que o que as redes sociais estão funcionando para a opinião pública americana é mais ou menos aquelas imagens das mortalhas pretas que traziam os americanos na derrota do Vietnã. É o mesmo efeito. Está entendendo? Não da imagem, mas o efeito de formar uma opinião pública progressista e democrática. Você sabe que tem conversado muito com o Zé Arbex, ele disse que o que está acontecendo agora é muito mais forte do que aconteceu com o Vietnã. Nos Estados Unidos, na pressão que está sendo ali, não é? Você acho que lembra bem desse momento, né? É uma coisa... Diga você teve uma foto que virou a guerra, aquela foto das crianças vietnamitas sendo atacadas com napalm. Agora você tem uma criança correndo, pegando fogo com napalm, é isso mesmo. Hoje você tem fotos de crianças destroçadas por bombas, de pais desesperados, de aquele montinho de cadáveres de crianças, gente. É uma coisa... Não, as imagens das crianças desenhando, escrevendo os nomes no braço com caneta para serem identificadas depois da morte. Quer dizer, meu Deus do céu, é muito. Muita coisa. Muito. Olha só, Genuíno e Nassif, olha que dupla maravilhosa aqui, que privilégio todos vocês aqui. Agradeçam, eu aceito o agradecimento aqui. Deixa eu trazer o Edson Antunes aqui, o único país que pode peitar os americanos é a Inglaterra para parar com a matança. Acho que ele está se referindo ao Brasil, né? Sim. Porque o Brasil tem respeitabilidade internacional realmente. Ana Pimenta aqui, obrigado, querida. Romel Pinheiro Costa. Isabela, qual a sua opinião sobre o antissemitismo? Ele é uma forma de racismo, a Isabela não está mais aqui, mas essa questão fica aqui para a mesa. A F. Faustino, obrigado, Conde, programa educativo, meu professor, que orgulho. E ele diz aqui de novo, Al Jazeera está cobrindo todo o genocídio em Gaza. Tem mais um comentário do Fernando Bai. Wanderbuff,
Armas maravilhosas alemãs. O exemplo atual é um iPhone para fazer ligação telefônica. Jornalistas são patrocinados pelo milhares. Obrigado, Bay. Mataram 40 jornalistas. Claro. Mataram. A gente acaba suprimindo o sujeito da ação. A imprensa toda diz assim: morreram para lá, morreram para cá. Mas Israel matou 40 jornalistas também. E eu acho que é importante, Conde, dizer o seguinte: antissemitismo, não. Antisionismo, sim. Quer dizer, a gente é contra o Estado teocrático, sionista, colonialista, que quer fazer uma limpeza étnica e extermínio de um povo. Agora, o respeito à religião judaica, o respeito aos judeus, nós devemos ter. Até porque, paradoxalmente, né, Nassif, o que o governo de Israel está fazendo com os palestinos, eu acho que é uma espécie de holocausto em céu aberto, transmitido ao vivo por rede de televisão e pela internet. É isso. Agora você vê que lá atrás, quando vem o nazismo aí, o próprio nazismo faz uma divisão entre os judeus aí. Faz uma divisão. Os judeus ricos podiam sair, desde que depositassem os seus recursos aí em bancos alemães, e os judeus pobres foram para a fornalha. Então você tem... Agora, quando você pega o sionismo, a história do sionismo, no começo você tinha sionismo de esquerda. Não, o sionismo hoje, a maneira como a gente vê o sionismo hoje é um projeto racista e de ultradireita contra todos os princípios de direito, né? O Genuíno, o Nassif escreveu hoje um artigo. Começou a semana com tudo, hein, Nassif? Já começou com o pé na porta. O título é O Xadrez do Renascimento, rumo à civilização do século XXI. E o Nassif sempre reivindicando, não sei se o Genuíno já leu, mas depois ele lê, mas assim, em linhas gerais, eu queria vir um pouco para o Brasil agora, trazer vocês para o Brasil, no sentido de que o que o Nassif reivindica é que o governo tenha uma bandeira, que não fique só nessa história do PAC e de certas ações econômicas, né, Nassif? Você quer, antes do Genuíno comentar, fala em linhas gerais para a gente a sua reflexão, porque eu acho que o Genuíno vai encaixar muito bem nessa tua reivindicação aqui. O ponto central é que, quando você pega a vida de um país, você tem os momentos de crise, e você tem a transição, e você tem os momentos de virada. O Brasil, os grandes momentos brasileiros foram sempre quando baixou aqui o senhor crise. Porque o Brasil é um país tão complicado, com interesses tão diversificados, com uma falta de propostas unificadoras, cada qual querendo o seu pedaço, algo que foi muito acentuado depois de 2016 até Bolsonaro, né? E os momentos que nós tivemos aqui de virada foram momentos de choque, em que veio a crise, anos 30, vem a crise, que cria um problema de falta de divisa, obriga o Getúlio a fazer a moratória. Eu digo que o único momento que você teve realmente um projeto de país em regime democrático foi o Juscelino. Porque vinha também com toda aquela herança da formação do Estado brasileiro e das estatais brasileiras. Depois da ditadura, nós tivemos 2 momentos O que são esses momentos quando você entra na nova etapa? É quando você tem o país inteiro envolvido em refazer, em reconstruir. Nós tivemos isso no pós-ditadura, no início do governo Fernando Henrique Cardoso, que havia aquela vontade de reconstruir, que o Fernando Henrique Cardoso joga fora no lixo com essa financiarização desvairada dele. Tivemos no início do governo Lula. O que são esses momentos? É um momento que você não tem um comando, você tem um sentimento nacional de construção que pega todo mundo. O governo Lula entra com aquele processo de fome que graçou depois da crise de 99, você tinha lá os municipalistas, muita gente tirando os projetos da gaveta, aquele sentido de reconstrução, mas não conseguiu romper com a financiarização que tem o Fernando Henrique. E agora nós estamos no momento em que você tem a transição. Morreu um modelo terrível aí, que vem com o bolsonarismo, e está tudo enrolado. Você não tem uma voz de comando. Esse que é o ponto. Tudo enrolado. Tudo ainda por acontecer. Genuíno, como é que você vê esse processo? Eu concordo com o Nassif e vou explicitar a minha posição. Mas antes disso, eu queria dizer o seguinte: a humanidade
carece de um pacto civilizatório pluralista. O futuro da humanidade está em risco. Guerra, transição ecológica, fome, miséria, intolerância. Eu acho que nós temos que ter uma visão pluralista da civilização humana como uma alternativa para reorganizar as instituições multilaterais, para organizar essa queda do imperialismo. Como você sabe, Nassif, o imperialismo não morre de morte morrida, ele morre de morte matada. E ele está nos estertores de uma profunda crise. Acho, inclusive, que o governo brasileiro deveria examinar melhor a relação da política externa com uma política de defesa nacional, uma política de afirmação da sua soberania no mundo. Isso tem a ver com a questão colocada pelo Nassif. Nós temos que sair desse negócio de administrar interesses paroquiais, orçamentários, corporativos em cada eleição. Nós temos que ter um projeto de país, um projeto de futuro, que em alguns momentos nós tivemos. E eu acho que o governo Lula carece de um projeto que reconstrua o país em novas bases, em o papel do Estado, o papel da transição ecológica, o papel dos direitos sociais, o papel do financiamento em políticas públicas, a taxação dos super ricos, uma reestruturação democrática do país, com esse negócio de PGR, de Congresso Nacional, da tutela militar que tem que ser enfrentada, um projeto para a segurança nacional, segurança pública. Eu acho, Nassif, que essa ideia que você coloca sempre, que o Brasil precisa ter um projeto de futuro, um projeto que provoque autoestima, provoque o desejo de emancipação. E essa é a principal crítica que eu faço. O governo Lula está deixando passar a oportunidade dele sinalizar, dele protagonizar um programa mais estratégico para o país, que dê conta dessa dimensão, talvez a começar pela situação internacional. Como você sabe, foi na Segunda Guerra Mundial que teve uma influência decisiva aqui no governo do Getúlio, quando o Brasil decide entrar na guerra ao lado dos aliados. Eu acho que nós podemos estar diante de uma situação internacional que vai ter uma interferência aqui, mas eu considero que o Brasil tinha que se preparar melhor para uma política externa que, além de ativa, seja altiva. E uma política externa altiva tem que ter uma política nacional de defesa correlata, em sintonia. Eu acho que o Nassif, pelo teu artigo, Nassif, você está sentindo que vai ser inevitável que isso aconteça? Será que eu estou enganado? Por exemplo, o Lula agora, depois da cirurgia, né? Você tem uma nova rodada de ações, né? No entorno dele. A grande dúvida que se tem é o seguinte: você tem o Lula de 2002, que ele vem no âmbito de um movimento dos metalúrgicos, de uma igreja católica muito ativa. Você tinha o Partido Ônibus, que o Genuíno foi um dos idealizadores, que cabiam os movimentos sociais, e vinha com uma proposta objetiva, que era de redução da miséria, e com todo aquele ímpeto da idade e de quem assume o poder. Né? A dúvida que eu tenho hoje é o seguinte: hoje você tem as circunstâncias são totalmente diferentes. Você não tem mais aquela utopia do sindicalismo forte, você não tem mais a Igreja Católica, foi, graças ao João Paulo II, ela foi estipada do mapa, você não tem um conjunto de ideias novas, e a única coisa que aconteceu foi o bolsonarismo, que representou uma continuidade do Temer aí, que produziu um desastre fantástico. Então você criou uma frente para poder defender a democracia. Agora, passado esse momento, o que a gente percebe é que as lições não foram aprendidas. É como se o bolsonarismo fosse uma página passada, que não é, ele está vivo, e todo mundo volta aos velhos vícios que você tinha ao que chocou o ovo da serpente. Por que isso? Porque falta aquele comando, aquela ideia, ou a profundidade da crise, ou o estadista que traga o projeto. Ô, Nassif, eu concordo contigo, porque é tanto que se você olha o governo Lula para trás, nós estamos fazendo muita coisa. Mas se você olha o governo Lula para frente, nós estamos numa certa encruzilhada. E qual é a carência principal que você coloca? Eu concordo. A ideia de projeto estratégico para o país. Qual o futuro do país?
Que Brasil nós queremos? Que utopia nós vamos mobilizar corações e mentes, as energias da intelectualidade? Que visão a gente vai construir? E o Lula tem cacife para isso. Por exemplo, o Lula podia propor um pacto em defesa da vida para enfrentar a crise da segurança pública. O Lula poderia propor um pacto para recuperar o papel do Estado na geração de emprego e na reindustrialização do país. O Lula pode propor um pacto pela integração latino-americana. São ideias fortes que merecem um estadista e uma liderança ousada e capaz de enfrentar esse status quo da união de gregos e troianos, essa ideia da gente não polarizar no Congresso, essa ideia de ceder para qualquer chantagem do Senado e da Câmara, não é um bom caminho, na minha avaliação. É isso. Vamos seguir aqui. O Nassif quer completar, querido? Não, concordando. Concordando aqui com o Genuíno, claro. Tá dando aqui, mas acho que essa interação, inclusive, é muito importante, Genuíno e Nassif e Genuíno, porque eles trazem justamente essa necessidade de se ter um norte. Né? O passado, né? Se a gente olhar para trás, o governo está fazendo muita coisa. Isso é fantástico o que o Genuíno falou. E se olhar para o futuro, ainda tem uma incerteza. O Pedro Antônio Cândido está aqui, está dizendo o seguinte: matanças de crianças, mulheres, idosos, enfim, do povo palestino pelo genocídio de Israel, Estados Unidos e OTAN, são comemorados por colonos sionistas. Assisti vídeo. Verdade, a gente tem essas imposturas e essas brutalidades também, né? Alguns setores ali que comemoram toda essa carnificina ali, lamentavelmente, em Gaza. Vamos trazer o nosso debate aqui. Vocês viram o debate Milei-Massa, por acaso, ontem? Eu vi, Conde. Eu vi e fiquei... Olha, eu fiquei em parte alegre com o desempenho do Massa, mas eu fiquei em parte deprimido de ver um cara como aquele Milei ser candidato a presidente da Argentina. Aí eu digo, aonde é que nós estamos? É o fundo do poço. E está empatado. Aquela figura, que coisa horrível. Até a estética, até a maneira dele se pronunciar, dele falar. Olha, esta extrema-direita produz cada cara que eu vou te falar. Trump, Bolsonaro, Milei, sai de baixo. Ô, Nassif, você deu uma espiadinha no debate? Não vi. Ontem eu fui na... Você foi naquela manifestação, né? Na manifestação e perdi o debate aí, mas... Não, mas o que eu quero trazer do debate para vocês é o seguinte: o Massa, inclusive, ele está sendo, todo mundo sabe, orientado ali por marqueteiros brasileiros. Ele fazia um discurso muito parecido com o que o Lula fez em 2022 no Brasil. Ficou até uma coisa meio escandalosa para mim, mas tudo bem. Agora, o Milei realmente não domina, não sabe se portar, só falava máximas, só falava clichês. Agora, tem um impacto na população, nos jovens argentinos. A informação que eu tenho é que os jovens são muito Milei, estão muito para o Milei. O Mário Vargas Llosa, amigo do Luiz Nassif, declarou voto no Milei e mais 8 ex-presidentes da República da América do Sul. Tá louco? Inclusive, esse aí já pergunta que eu faço... Nassif, esse aí custeou a alambrada há muito tempo, como dizia o Brizola. Custeou a alambrada e foi para a extrema-direita. Você pega o Vicente Fox, que lá nos anos 90 dizia que ia modernizar o modelo de Estado do México, ia fazer até... Nossa, fez um angu. Todos esses caras liberais foram para um ultraliberalismo, não conseguiram desenvolver uma ideia forte, e daí foram para esse libertarismo maluco aí de apoiar Milei, né? O que mostra aqui também esse vácuo que nós temos aqui com a direita aqui, né? A direita vai acabar lançando aí o Luiz Roberto Barroso como terceira via. É bem capaz, o Alexandre de Moraes, né, meu? Ou o Rodrigo Pacheco, né? O presidente do Senado, que também quer. Pode ser por aí. Que também quer. Mas precisa combinar com o povo. Precisa combinar com o povo. Verdade. Aí entra, viu, a importância dessa lição da Argentina que o Nassif colocou. É uma tragédia a juventude estar com aquela figura do Milei.
Isso mostra que a esquerda tem que ter muita responsabilidade para não frustrar as expectativas populares. Tem que realizar mudanças, atender a população, tem que peitar os donos do mercado, da mídia corporativa, dos bancos, para fazer reformas substanciais. Senão, a frustração vai para o caos, que foi o que aconteceu na Itália. Os engenheiros do caos estão aí para mostrar para nós como é que o caos que nasceu na Itália, com a crise do Partido Comunista, com ajuste fiscal, e produziu hoje uma primeira-ministra fascista. Nassif está com um sinal um pouco cortado, Nassif? Acho que é o horário, né? Não, deu algum problema aqui. Até congelou. Deu algum problema quando eu liguei aqui eu não sei o que é que está. Eu vou tentar mudar para o iPhone aqui, vamos ver se melhora aqui. Só para a gente terminar essa rodada aqui, enquanto o Genuíno e eu esperamos você. Ô, Genuíno, mas agora, deixa eu voltar contigo. O Milei, se acontecer a vitória dele, as pesquisas estão dando que o Milei está um pouco na frente, né? A primeira pergunta que eu me faço é se ele se mantém, né? Porque ele é muito problemático de fato, né? Se ele vai conseguir se manter na presidência durante 2 meses, 3, sei lá o quê. Qual o impacto para o Brasil disso? O impacto da vitória dele será muito grande. Primeiro porque a política externa brasileira depende da integração sul-americana. E nós não estamos falando de qualquer subcontinente. O potencial energético, o potencial de matéria-prima, o potencial de petróleo, o potencial de mercado e a integração regional é fundamental para a gente se inserir nesse mundo multipolar. A derrota, a vitória do Milei será uma derrota estratégica para esse projeto de integração regional, que é algo essencial para um país como o Brasil, como a Argentina, como o México, como a Colômbia, se inserir nessa multipolaridade mundial. Eu acho que nós temos que torcer militantemente para que o Massa ganhe a eleição. Ele é um neoliberal, ele tem políticas conservadoras, mas é o menos mal, porque esse Milei é o caos, é a barbárie, é a destruição, e eu acho que isso vai ter reflexo aqui no Brasil. Olha só, vamos ver se o Nassif... Nassif, você está ouvindo a gente, não? Estou ouvindo. Está ouvindo? Você está congelado aqui. Mas eu passo para você a pergunta, se o Milei vencer ali, qual que vai ser o maior problema para o Brasil? Você vai ter o principal parceiro comercial brasileiro destruído. Ele vai ter, ele não vai colocar em prática tudo que ele falou, né? Mas você imagina uma Argentina que tem como os 2 maiores parceiros comerciais da Argentina são China e Brasil. E o cara entra com aquele discurso do Bolsonaro, de uma imbecilidade monumental, né? Então, mas aí vem o peronismo, o peronismo é um pterodáctilo também, né? Tem peronismo de direita, de esquerda, tem de... Nossa Senhora! Produziu esse tipo de coisa, né, Nassif? É isso aí é o fracasso institucional. Como foi aqui o fracasso institucional aqui quando vem impeachment, quando vem Temer, que vem com a criminalização da política, a incapacidade do Estado de contornar uma hiperinflação, que é o caso da Argentina. Então, qualquer loucura vale. E daí você tem essa antiga direita liberal, que virou ultradireita agora, aqui, endossando. Pega o Macri. O Macri é o culpado dessa crise argentina aí, gente. O Macri foi o cara que pegou um baita do empréstimo do FMI para poder ter uma transição para o governo seguinte, jogar bomba para o governo seguinte, né? Mas, digamos, se entrar Milei, você arrebenta a ideia de Mercosul, você arrebenta a ideia do grande eixo de desenvolvimento que poderia vir através da China, né? Eu sinceramente, acho que se o Milei vencer essas eleições, a Argentina entra em colapso. Ela não vai aguentar, quer dizer, ele vai cair por alguma razão e vão ter de se refazer alguma coisa. Eu me lembro daquele jornalista da Globo News, Ariel Palacios, né, que é argentino, tem ascendência argentina, ele dizendo assim, bom, o Massa, quando eu vejo o Massa sendo presidente, é o Titanic,
né, afundando, e os argentinos ali tentando se salvar em alguns botes e tudo mais. E o iceberg vindo, né? O iceberg vindo ali. Quando eu vejo o Milei, ele diz: eu vejo o Titanic, o iceberg vindo e um meteoro chegando para cair em cima de todo mundo. Quer dizer, uma coisa assim que é completamente sem condições. Ô, Genuíno, você viu a notícia de hoje que o PT está crescendo assim bastante para 2024, está filiando até prefeitos do PL e ganhou 51 novos prefeitos que vieram de outros partidos, Genuíno. O que você fez, Genuíno? Eu não comemoro esse tipo de crescimento. Eu comemoro o crescimento que vem da soberania popular, da mobilização, dos filiados e da eleição. Eu acho que esse crescimento é a adesão de pessoas e de políticos que tem que ter sempre do lado do governo. Me preocupa que esse adesismo não é bem a característica do PT. O PT tem que se afirmar como um partido popular, um partido programático, um partido contra o neoliberalismo. Esse inchaço não é positivo, eu não comemoro. Eu prefiro que o PT tenha uma tática eleitoral que ele cresça em número de vereadores, de prefeito. Eu acho, inclusive, que o PT devia estar mais ativo na cobrança, nas exigências ao governo Lula, que é um governo do PT. Eu sou de opinião que, assim como existe uma amplitude muito grande no governo, a gente tem que fazer uma articulação mais à esquerda com a canhota para fazer exigências ao governo, cobrança, etc. É perigoso para o governo, né, o Nassif? Não, o Conde, eu defendo a tática de tensionamento. O que nós estamos fazendo é só conciliação. Tem que tensionar um pouco. Você não quebra a corda, mas você tensiona a corda para o raio aumentar um pouco. Você fica no mesmo lugar. Eu acho que, por exemplo, a gente tem que polarizar mais no Congresso. Eu acho que o ajuste do Haddad a gente cedeu demais. Eu acho que é necessário a gente marcar a posição. Governar é mudar. E para mudar, você tem que ter polarização e enfrentamento. Eu acho que está faltando um pouco isso. Vai, Nassif. É isso, não tem como. Se fala o seguinte: poxa, eu vou esvaziar a oposição pegando todas as bandeiras da oposição. Tá, e daí a oposição vira situação com você lá. E como é que ficam as promessas de campanha? E como é que fica o sonho de mudança? E daí, então, digamos, essa é uma coisa que me custou até a amizade do Haddad lá, mas que eu critiquei desde o começo. Quando você faz uma política, eu vou ceder, esperando uma recuperação da economia, e quando a recuperação da economia ocorrer, eu vou ter popularidade para enfrentar. Só que esse ceder, primeiro, não vai levar à recuperação da economia, porque a taxa de juros aí, o Campos Neto continua plenamente vitorioso aí nesse embate com o Haddad. As discussões no Congresso, cada vez um governo cede em tudo. Como é que fica, gente? E daí você vai perdendo a legitimidade e as bandeiras, né? Então, digamos, e o Lula pode, uma coisa que o Genuíno falou no começo, que eu tenho insistido nos meus artigos, o Lula tem que sair em defesa do Brasil. E sair em defesa do Brasil é o seguinte: a siderurgia chinesa está massacrando a nossa, imposto de importação. O carro elétrico chinês sem imposto está afetando a produção interna, imposto de importação. Você tem que voltar a um modelo em que você tem que defender a produção. E a produção são as empresas e os empregos. Então, você tem aí, por exemplo, você tem agora esse negócio da transição energética. As empresas vêm produzir no Brasil porque a energia é limpa. Tá, qual a contrapartida? O que você oferece em troca? Ou você vai sempre... Impostos, por exemplo, na minha cidade, descobriram lá uma baita jazida de terras raras, veio uma empresa australiana, comprou tudo, e a contrapartida? E o mercado interno? E a vinda a garantia de fornecedores brasileiros? E a transferência de tecnologia? Ou seja, você tem todo um instrumental de defesa da economia interna, desde que você considere a produção como centro das suas atividades. Mas nós temos aqui as armadilhas que vêm de Fernando Henrique e ficam mais sérias com Bolsonaro e com o Temer. Você quebra a perna do BNDES. Qual é o movimento que é feito para recuperar o BNDES? Você quebra as pernas aí dos investimentos públicos. Qual o movimento que está sendo feito para recuperar investimento público?
Então você fica amarrado, nunca vai recuperar a economia e nunca vai recuperar a iniciativa política. Quero ouvir o Genuíno. E aí, viu, Conde, só para... Nós começamos esse debate sobre a Argentina. O surgimento de uma figura caricatura, como o Milei, foi produto de uma política econômica de ajuste perverso do governo Alberto Fernandes. Porque se a esquerda se desgasta perante a população trabalhadora, os jovens, o que vem no lugar é uma direita truculenta, protofascista. Nós temos que ficar atento a isso. A extrema-direita no Brasil está com força. Ela tem adeptos, ela tem base social. Nós temos que ficar muito atento a esse movimento de como enfrentá-los, de como ganhar o apoio da população para um programa reformista. Por exemplo, essa ideia de moradia para quem ganha até 12 mil é correto, porque chega na classe média. Essa nova regulamentação dos direitos da classe trabalhadora é fundamental. Como é que, agora, se a gente não recupera o crescimento, com a reindustrialização do país, que pressupõe redefinir o papel do Estado, tirar o Estado do aprisionamento à oligarquia financeira e ao teto de gasto, nós vamos ficar limitados, viu, Conde? Por isso que a gente tem que ficar atento, porque uma derrota da esquerda, o que vem no lugar é uma direita vingativa, truculenta e racista. É isso. Nassif, quer completar? É isso, o bolsonarismo está vivo. Por exemplo, um dos pontos que eu coloco lá, que é a herança desse período maldito aí, é um conjunto de prefeituras que está dominadas por prefeitos bolsonaristas, esses que surgiram nessa onda bolsonaristas, em parceria com promotores lavajatistas. As duas cidades que eu mais conheço do interior, que é Poços de Caldas e São João da Boa Vista, mesma coisa. Você junta, você faz todo tipo de negociata, ou seja, contratação de empresas para gerenciar saúde sem licitação, empresas suspeitas e tudo. A Câmara endossa, porque se tem o bolsonarismo dominar a Câmara, e o promotor nada faz, e lá em cima, a Corregedoria do Ministério Público Estadual de São Paulo e Minas e a Corregedoria Nacional nada fazem. Então, você tem aí, digamos, essa reconstrução passa por muitos e muitos e muitos aspectos. É por isso que, se você não tiver aquela chama que movimente todos os setores sem necessidade de comando, você não consegue virar o jogo, a não ser que se aprofunde em outra crise, né? Genuíno, para terminar a participação aqui, como é que está a sua expectativa aí na sucessão em São Paulo, com esse desenho que foi feito em torno do Boulos? Boa tua pergunta. Eu participei de uma plenária sábado, em pleno calor, das 15 às 18 horas, com o Guilherme Boulos, aqui na minha região. A região do Raposo Tavares, Rio Pequeno, olha, a comunidade de São Remo, vários lugares importantes. Uma plenária grande, tinha mais de 300 pessoas, combativa, muito popular, uma juventude ligada à periferia de São Paulo, e o Boulos fez um discurso forte. Eu acho que ele está com um discurso aplumado e tem grande chance, porque esse invisível, que é o Ricardo Nunes, eu acho que ele é o cara da taxa para poder enterrar os fios, né? Olha a crise da energia. Olha o que está acontecendo com o Tarcísio para buscar um jeito de privatizar a Sabesp. Eu acho que a direita não está assim, ela está fragilizada e nós podemos ganhar essa eleição em São Paulo. Eu estou animado com a candidatura do Boulos. Olha quem chegou aqui para render vocês. Olha só, vai passar o bastão para o Altamiro Borges, Nassif Genuíno. Grande Miro Borges. Ô, Genuíno, tranquilo, mestre? Nassif, tudo bem? Ficará melhor quando eu passar aí para provar aquela cachaçinha que você tem aí, que é fantástica, viu? Você perdeu no sábado, viu? No sábado tomamos várias, viu? Meus queridos, Genuíno, Nassif, obrigado, viu, pela presença aqui no 11 News. Valeu. Um abraço, Nassif. Um abraço, Biro. Tamo junto. Vamos seguir aqui com o Altamiro Borges.